Muito boa noite. Queria começar com vocês para eu fazer uma pergunta que eu acho que ela é clássica, uma das, talvez, que a gente já tem escutado muito, uma das perguntas mais que a gente já tem escutado, e queria ver com vocês hoje a resposta verdadeira para essa pergunta, não a resposta que a gente gostaria de escutar, mas a resposta verdadeira. Eu acho que muitas vezes daquelas perguntas que a gente tende a achar que são perguntas mais simples, mais corriqueiras e talvez até me permitam mais banais, é que aí dentro que tem uma luz magnífica e gigante que a gente pode aprender alguma coisa juntos aqui e agora. É o seguinte, às vezes eu me deparo com alguns grupos de pessoas jovens, menos jovens, dando shiur, e eu pergunto às vezes, de vez em quando, para essas pessoas, e pergunto para mim mesmo também, qual que é o nosso propósito aqui no Olam Hazé, nesse mundo? Ou seja, pergunta importante que em algum momento da vida a pessoa tem que se fazer, para o que nós viemos para esse mundo? Para quê? Qual é a função do porquê de estar aqui? Uma pergunta interessante. Óbvio que a gente precisa comer, óbvio que a gente precisa passear, óbvio que a gente precisa se divertir, dentre outras coisas, casar, ter filhos, trabalhar. Mas para que Hashem nos depositou de uma forma maravilhosa, com esse corpo espetacular, nesse mundo tão gostoso, aqui no Olam Hazé, nesse mundo? Óbvio que, entre parênteses, não existe uma resposta que a gente vai falar, é assim. Porque da mesma forma que uma pessoa tem que usar camisa tamanho grande, a outra M e a outra petite, dependendo do corpo da pessoa, assim também cada pessoa tem uma raison d'être nesse mundo específica, no question. Mas existe algo macro que compõe todos nós, um guarda-roupa, no exemplo, vamos. Um guarda-roupa, que todo mundo precisa ter um guarda-roupa. Às vezes, medidas diferentes, mas todo mundo precisa ter um guarda-roupa. Qual guarda-roupa que Hashem separou para cada um de nós aqui neste mundo, pelo menos o mais global? E óbvio que a resposta é induzida aqui, ainda mais quando o Rabino está falando, então a resposta é para fazer mitzvot e Torá. Ok, verdade. Mas é isso mesmo? Indiscutivelmente que Torá é a maior mitzvah do mundo. Indiscutivelmente que Averot é uma coisa que Hashem desgosta. Indiscutivelmente que mitzvot, a Kadosh Baruch Hu abraça com dois braços. É ok. Kaviachol, como se Hashem tivesse braço. Mas, para que a gente veio para o mundo de verdade? Queria acompanhar isso com vocês, e a gente acha até que, na verdade, é para fazer 613 mitzvot. E a gente até tem provas para isso aparentes, né? Se a gente fosse dar uma olhada quando Yaakov foi se deparar com seu irmão gêmeo, Esav, né, e dos irmãos gêmeos são pessoas tão diferentes, como a gente sempre conhece, Yaakov e Esav, dentre muitos outros irmãos gêmeos que a gente conhece, que nunca saem dois iguais, Yaakov disse para Esav, Im Lavan Garti, eu morei junto com Lavan. E obviamente que a palavra Garti, morei, podia ter sido dita de outra forma. Então, dizem nossos sábios, Garti é Gimel, Resh, Taf, Yud, que é mesmo valor numérico, ou, só embaralhar as letras, de Tariag, 613. Então, Yaakov veio falar para Lavan, para o seu irmão Esav, melhor dizendo, não Lavan, desculpa, depois de ter morado com Lavan, veio dizer para o seu irmão Esav, olha, eu cumpri 613 mitzvot, quer dizer, eu fiz, parece, a minha missão aqui. Mas eu queria ver exatamente se isso é verdade. Se é isso que a Kadosh Baruch Hu espera da gente, ou será que dá para a gente definir um pouquinho melhor? Porque já que a gente está vivendo para isso, então óbvio que merece alguma dedicação de tempo para o que a gente já faz aqui em 620 anos. Então, vamos por esse caminho agora e aqui. É o seguinte, eu vou contar para vocês uma Gumará no Tratado de Sotá. E quando a gente fala de Gumará, na verdade, a gente está falando mais uma vez, eu sempre
friso isso, que eu acho que para mim isso é muito importante, é o cérebro de HaKadosh Baruch Hu. Porque a única forma da gente ver o que Hashem quer da gente é olhando para o que Ele deu para a gente. No caso, a Torá, Mishnayot, Gumarot, sabedoria de HaKadosh Baruch Hu. Então o Talmud fala para a gente, no Tratado de Sotá, na página 21b, o seguinte. Traz um caso muito interessante. Antes disso, uma pequena introdução. A gente sabe que a coisa mais preciosa que Hashem tem nesse mundo é a nossa vida. Kadosh Baruch Hu deu para cada um de nós uma vida que a gente possa viver com saúde, se Deus quiser, 120 anos. Ele deu para cada um de nós um corpo, uma vida. E falou para a gente, olha, Habibi, homem ou mulher, use e abuse. Só que não esqueça de seguir a receita que está escrito aí na bebida. No caso, a receita é a Torá Kedoshá, que vem seguindo para a gente. Mas a coisa mais importante é a vida que Hashem deu para a gente. Inclusive, quando tem uma alegria, antes de brindar, o que se diz? Não é por acaso. Lechaim, isso mesmo. To life. Como dizia o Fiddler on the Roof, para quem lembra, o violinista no telhado. Porque a coisa mais importante, no momento mais alegre, a gente fala Lechaim, para a vida. Por quê? Porque a vida é a coisa mais importante que a Kadosh Baruch Hu deu para cada um de nós. Agora a pergunta de hoje é, para quê? Se a vida é a coisa mais importante, meus queridos, vem aqui algo interessante. A vida é muito importante, mas a Torá Kedoshá, ela é o objeto de estimação de Hashem. Com a Torá, que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo inteiro, o universo inteiro. Então, quando alguém se depara numa questão que ele forçadamente, Baruch Hashem não é mais nosso cenário no mundo atual, mas já foi, poucas décadas atrás, que a pessoa precisa abrir mão de uma forma forçada de uma mitzvah, ou fazer uma verá. O que vem antes? A gente já sabe da resposta. A vida da pessoa, que é a coisa mais preciosa que tem, ou em contrapartida a Torá Kedoshá, que é a coisa mais preciosa que Hashem tem consigo também. Então, por exemplo, ou você come um cheeseburger ou eu te mato. Apesar que comer o cheeseburger, tem algumas averotas aqui, carne com leite, carne não kasher possivelmente, e daí por diante, ainda assim, Hashem falou, nesse caso, um caso extremo, ok. Nesse caso, a pessoa não pode abrir mão da vida dele para transgredir a verá, exceto 3 exceções que nós conhecemos muito bem. 3 exceções são Gilui Arayot, Shfichut Damim e Avodah Zarah. Gilui Arayot é relações sexuais proibidas, ou idolatria, ou matar alguém. Por exemplo, se alguém fala para a pessoa, olha, ou você comete idolatria, ou eu tiro sua vida, nesse caso, por exemplo, que é um dos 3, Hashem falou, tem que abrir mão da nossa vida. Mas para qualquer outra verá, das 610 mitzvot e averot que fazem parte do plano de Hashem, a vida do Yehudi vem antes. Ou seja, a gente vê aqui o peso que a Kadosh Baruch Hu dá para a vida de cada um de nós. Porque, mais uma vez, apesar da Torá Kedoshá ser algo preciosíssimo para a Kadosh Baruch Hu, ainda assim Hashem falou, olha, só 3 averot que são gravíssimas, todas são, mas nesse caso, em duelo, a vida da pessoa, então, Gilui Arayot, Shfichut Damim e Avodah Zarah, mais uma vez, relações sexuais proibidas, idolatria, ou tirar a vida de alguém, nesse caso, a pessoa tem que abrir mão da vida dele. Caso contrário, para qualquer uma das 610 restantes, a vida do Yehudi, homem ou mulher, vem antes. A vida da pessoa, então, é algo preciosíssimo. Acompanhem comigo agora a Gemara no Tratado de Sotá, página 21b. Olha que interessante. Rabi Yoshua costumava dizer assim, Gemara, que tem algumas pessoas que são chamadas Mavlei Olam, pessoas que estragam o mundo, bobas, tolas, dizia Rabi Yoshua. Mas por que elas são tolas? O que aconteceu? O que elas fizeram? Uma conduta muito boba. E um deles, diz Rabi Yoshua, é um Hassid Shoté. Pessoal, acompanhem comigo as palavras. O que é Hassid Shoté? Hassid é uma pessoa 6 estrelas. O Hassid Agmará, diferente do Hassid que existe hoje em dia, que também possa ser 6 estrelas, mas o Hassid Agmará é uma pessoa acima da média.
a média é 6, o Hassid quer tirar 9, 9,5. Ele é o top. A mitzvah é feita de uma forma, o Hassid faz tudo de uma forma mais caprichosa. Se distancia mais quando se trata de uma haverá também. Então o Hassid é alguém 6 estrelas. Diz Rabi Yoshua, uma pessoa que destrói o mundo, uma pessoa tola, é um Hassid Shoté. Shoté é bobo. Então pergunta a Gemara, como assim? O que é um Hassid Shoté? Se ele é Hassid, ele é 6 estrelas, então ele não pode ser bobo. O Hassid é alguém acima da média, é um louvor. Então a Gemara traz um exemplo. O Kegon, um exemplo que a Gemara traz. Dekatava iteta benahara. Diz a Gemara, se uma mulher está num riacho, nadando, e ela se afogou no mar, onde for, não sabe nadar, ou muita correnteza, ela está se afogando. Veamar, e esse Hassid, que é uma pessoa muito cuidadosa, é uma pessoa 6 estrelas mais uma vez, lavorachara listekuleba. Olha, a mulher talvez esteja mal na água, de uma forma não com tanta tzniut, com tanto recato, eu sou Hassid, por exemplo. Diz a Gemara, então eu não posso olhar para essa mulher para salvar ela. Diz a Gemara que esse indivíduo ele é um Hassid, só que chote bobo. Ou seja, no caso, era para ter ido salvar ela. Eu não posso, diz a Gemara, sujeito Hassid, me resguardar de olhar para ela quando o custo é talvez que essa senhora se afogue. Olhem que interessante. Como assim? Porque ele é um Hassid Shoté. Ele está se cuidando de fazer uma verá gravíssima, de olhar para o que não deve. E ainda mais, uma das 3 averot é Gilui Arayot. Relações sexuais proibidas. Aqui está no mesmo caminho, ele vai mexer numa mulher que não é dele. Mas a Gemara fala, nesse caso, ele foi um Hassid bobo. Teve um final infeliz. Por quê? É isso que a gente vai ver hoje à noite. Ou, a Gemara, não no Talmud Bavli, agora no Talmud Yerushalmi, a gente sabe que a gente tem 2 Talmuds, o que foi estudado no Iraque, atual, Bavel, antigo, ou um que foi estudado em Israel, em Yerushalayim, Talmud Yerushalmi. Lá, o Talmud Yerushalmi explica diferente, assim traz o Tosfot. Olhem que interessante. O que é um Hassid Shoté? Que é um Hassid que ele é tolo? É alguém que vê uma criança se afogando no rio, mais uma vez, e ele fala, olha, agora estou de tefilim. Ele fala, um minutinho, fala para si mesmo, vou tirar o tefilim. E até ele tirar o tefilim, às vezes, acabou sendo tarde demais. Mas, peraí, no tefilim, meus queridos, se a gente abrir o tefilim da mão e da cabeça e contar, aparece 21 vezes o nome de Hashem. Na tiara que o Kohen Gadol usava, o Kohen Gadol usava uma tiara, que era uma das 8 roupas, que eram específicas para o Kohen e o Kohen Gadol. O Kohen Gadol usava uma das roupas que só ele usava, é chamado tzitz. É uma tiara que estava escrito Kodesh Lashem. E essa tiara tinha muita santidade porque continha uma vez o nome de Hashem. Continha os escritos Kodesh Lashem, santo para Hashem, o nome de Deus. O tefilim contém 21 vezes. É 21 vezes mais Kadosh. E o Hassid falou, um minuto, eu vou tirar o tefilim para não apagar o nome de Hashem, porque se eu pular na água com o tefilim eu vou apagar o nome de Hashem, que está escrito dentro do tefilim 21 vezes. Diz a Gemara, esse é um Hassid Shoté, é um bobão, tolo, me permitam, idiota. Ele achou que era um Hassid, achou que era uma pessoa 6 stars, ou até hoje foi, mas hoje ele virou um bobão. Seja no caso da mulher se afogando ou da criança se afogando. Da mulher é para não mexer numa esposa, numa mulher que não é dele, e da criança para não apagar o nome do tefilim. Mas, um minutinho. Se ele é um Hassid Shoté, ele queria zelar pela verá de não mexer numa esposa que não é dele, ou não olhar para uma mulher que não é dele. Ou no segundo exemplo do tefilim, ele queria zelar para não apagar o nome de Hashem. Então eu fiquei com uma pergunta. Quem é o Hassid de verdade? Quem é o Hassid, o Chacham, o sábio que Hashem espera dele e fala, uau, você é a pessoa que eu gosto no pedestal. Se a pessoa que se cuidou para não olhar, se a pessoa que se cuidou para não estragar o tefilim, ele é um bobo, é um Hassid, achou que era um Hassid, mas é um bobo, assim disse Rabi Yoshua na Gemara, então quem que é o Hassid verdadeiro? O que Hashem espera da gente?
Como que eu posso me destacar na lista da Forbes de Akadosh Baruch Hu? E acompanhe comigo mais uma perguntinha. Em Pirkei Avot, no 5º capítulo, Mishnah 20, olha que interessante. Disse o grande Yehuda ben Tema, famoso. A gente costuma falar isso antes de Shaharit. Eveaz Kanamer, seja uma pessoa rápida, ágil, como um leopardo. Logo em seguida, está escrito em Pirkei Avot, Az Panim Legeinom. Olha, se você é um cara muito astuto, cuidado, que esse é o passaporte para o contrário do paraíso, para o contrário do Olam Haba. Az Panim Legeinom. A pergunta é, opa, eu fiquei confuso. Yehuda ben Tema falou, uau, sempre sonha em ser Az, igual leopardo, rápido. Logo em seguida está escrito, Az Panim Legeinom. Uma pessoa que ele é Aspanim, ele vai para o contrário do Olam Haba. Ou seja, não seja assim. Espera aí. É para ser ágil, astuto, ou um Aspanim tem um final infeliz? I am confused. E eu acho que vocês também. Queridos, a resposta é a seguinte. E nada melhor do que uma história, talvez que amarre essas perguntas e responda o que Hashem quer da gente? Se eles são aqueles dois exemplos do Hassid Shoté, quem é o Hassid de verdade louvado? Az Panim é bom ou não? Essas foram as perguntas que a gente fez até agora. A história é a seguinte. A história se passa num dia não tão agradável no calendário judaico, mas faz parte do calendário, faz parte da vida, por enquanto, algum dia não vai mais fazer. 9 de Av. Havia um senhor, história verdadeira, sentado, lendo as Kinot, aquelas lamentações que costumam ler em Tisha B'Av, Sfaradim e Ashkenazim. Aparece um colega, mas não conhecido, uma pessoa, nunca tinha visto, encosta nele, fala, olha, eu tenho uma certa dificuldade de escrever. Vamos dizer que a carta fosse em português. Não aconteceu no Brasil, mas vamos dizer que fosse em português. Meu português não é tão bom, você pode me dar um help, uma ajuda para escrever essa carta? Aí aquele senhor que estava fazendo as Kinot, sentado no chão de Shabbat, falou, olha, agora eu estou fazendo Kinot, espero que você tenha percebido, volta depois. Depois volta, se eu estiver livre eu te ajudo, agora não é hora. Havia uma pessoa sentada do lado daquele senhor, e, obviamente, que a pessoa que pediu ajuda para a carta foi embora e não foi ajudada. Havia um senhor sentado do lado daquele senhor que recusou ajudar aquele indivíduo a escrever a carta e falou para ele o seguinte, por que nós falamos Kinot em Tisha B'Av? Ele falou, está no Sidur. Mas por quê? Qual das 613 mitzvot está escrito diga Kinot, Amirat Kinot? Nenhuma. É importante? Claro que é, mas é um minhag, é um costume. Escrever a carta para o seu colega, uma pessoa que você nem viu, melhor ainda, nem conhecia, melhor dizendo, nem conhecia, é uma mitzvah da Torá. Chesed, ve'avta lecha kamocha. E continua ele dizendo algo muito interessante, de um tom gostoso, mas uma mensagem poderosa. Por que o Beit HaMikdash foi destruído? Disse aquele senhor, qualquer criança conhece isso, Sinat Chinam, o segundo Beit HaMikdash, que até hoje não foi construído, ódio gratuito. Meu amigo, você tinha na sua frente uma oportunidade de Ahavat Chinam, gostar de alguém que você nunca viu, e passar o remédio que era necessário no dia de Tisha B'Av, e você perdeu. Ah, mas a intuição inicial daquela pessoa, a intuição inicial de qualquer um de nós. Peraí, agora eu estou recitando as Kinot. Tem hora para tudo, agora não é hora de escrever a carta. É isso mesmo. Talvez a gente não tenha vindo para o mundo para fazer 613 mitzvot do jeito que nós conhecemos e aparece na nossa interpretação o que são as 613 mitzvot. Naquele momento, era melhor ter parado as Kinot e ajudado. Olhem só que curioso.
Isso completa a resposta dessa história. Rabbi Yoshua ben Levi, ele parece que de alguma forma teve a nossa pergunta, por que o homem veio para o mundo? 613 mitzvot, ele diz um pouco diferente. Olha que interessante. Rabbi Yoshua ben Levi aparece no Tratado de Moed Katan, na página 5a, da Rei Amud Alev, diz ele o seguinte: a primeira vez que eu estudei isso na minha Gemara, eu grifei isso e me chamou muito a atenção, e eu queria compartilhar com vocês. Disse Rabbi Yoshua ben Levi: Kol Hassam Orchotav, toda pessoa que pesa suas atitudes, Zoche Veroe Bishuato Shel HaKadosh Baruch Hu, essa pessoa vai conseguir ver a salvação de HaKadosh Baruch Hu que todo mundo tanto espera. Não está escrito quem faz mitzvot. Mais uma vez, Kol Hassam Orchotav, toda pessoa que pesa suas atitudes, pensamento, fala, everything. Essa pessoa, Habibi, jackpot, bingo, Zoche Veroe Bishuato Shel HaKadosh Baruch Hu, vai poder ver a salvação de HaKadosh Baruch Hu. Rabbi Yoshua ben Levi está ensinando a gente que não basta fazer mitzvot. É preciso avaliar, acompanhe comigo agora com 4 ouvidos, se essa mitzvah, entre aspas, é a vontade de HaKadosh Baruch Hu. Porque na história que a gente acabou de mencionar, a mitzvah de ler as Kinot naquele momento não era a vontade de HaKadosh Baruch Hu. A vontade é que o Sidur ficasse um pouco de lado para ajudar aquele Yehudi. Kol Hassam Orchotav, toda pessoa que pesa suas atitudes. Zoche Veroe Bishuato Shel HaKadosh Baruch Hu. Por quê? Viu uma explicação bombástica no livro Derech HaChaim o seguinte. Olhem que bomba. Qual a semelhança entre uma pessoa que pesa suas atitudes para que ele tenha como recompensa ver a salvação de Hashem? Porque justo essa é a recompensa que Rabbi Yoshua ben Levi traz para a gente na Gemara. Não é por acaso. Olhem que explicação. HaKadosh Baruch Hu, antes de tomar qualquer atitude, boa ou lo além, ao contrário, Hashem não olha para o mundo 180 graus. Hashem olha para o mundo 360 graus. Tudo. Qual repercussão isso vai ter? Será que a pessoa merece? Será que os familiares dele merecem? Bom ou contrário? Hashem olha de uma forma macro. Depois que Hashem analisa, aí a HaKadosh Baruch Hu, sim, deixa que aquela atitude aconteça ou deixa de acontecer. Kol Hassam Orchotav, toda pessoa que pondera e pensa não só no ímpeto, é mitzvah, ele faz. Peraí, agora é isso que Hashem quer de mim? A pessoa que pensa isso, ele está sendo igual a Hashem. Nesse caso, disse Rabbi Yoshua ben Levi, é óbvio. Roe Bishuato Shel HaKadosh Baruch Hu. Óbvio que ele vai conseguir ver a salvação de Hashem, porque ele está sendo de alguma forma uma fração de HaKadosh Baruch Hu, se comportando exatamente igual a Hashem. Magno. Toda pessoa que é Samor Chotav, ele está sendo igual a Hashem. Por isso que ele é Roe Bishuato Shel HaKadosh Baruch Hu. Ele vê a salvação de Hashem. Todo o nosso objetivo no Olam Hazeh, óbvio que é no enfoque da Torá, óbvio que é no enfoque das mitzvot e não das averot, no question. Mas não é aquela mitzvah que aparece no flash na nossa cabeça. É saber olhar para a vida. E às vezes a gente precisa de um Rav para ajudar a gente em muitas situações, e por que não? Será que nesse caso é mitzvah? Será que nesse caso haverá? A gente viveu muitos momentos que rezar com minyan era uma haverá. No ímpeto, rezar com minyan é mitzvah. Mas a gente já passou por muitos momentos que rezar com minyan é uma haverá. É isso mesmo. Não é fazer esses 113 mitzvot, é fazer a vontade de Hashem. E não que nós costumamos a chamar muitas vezes de mitzvah com a melhor das intuições, obviamente, com certeza. Será que a HaKadosh Baruch Hu não quer de cada um olhando para onde a gente mora e as aptidões que a gente tem? O seguinte, será que esse é o momento para fazer tal coisa ou talvez o contrário, deixar de fazer tal coisa? Olha que interessante. Muitas vezes o homem se questiona, e espero que se questione, ou a mulher, qual que é a minha missão no mundo? E a gente espera sempre a resposta que alguém fale para a gente, olha, vai para Israel no Kotel,
dá 10 shkalim para um shaliach, e vai ser esse shaliach milagroso, e pega aquela fitinha vermelha, frita 2 alhos, beija a mezuzá e shalom al Israel. Ridículo. Ninguém veio para o mundo com um corpo tão potente, com uma neshama 1000 vezes mais potente, para, sem desmerecer a tzedakah, dar 10 shkalim, fritar um alho e colocar uma pulseira vermelha no pulso. Nunca. A gente veio para coisas muito maiores do que isso. Então como é que eu vou saber qual que é o meu objetivo? E meus queridos, é impossível que a gente não tem como saber nosso objetivo. Porque se a Kadosh Baruch Hu vai cobrar a pessoa depois de 120 anos bem vividos, você fez o seu objetivo ou não? Como que a Hashem vai me cobrar se eu não tenho como saber? Ela must be, que a gente tem como saber. Como? A resposta não vai ser o que a gente imagina, mas eu acho que essa é a resposta. Pessoa, me permitam exemplos práticos e simples. A pessoa saiu do banheiro, fez necessidades. Baruch Hashem. Qual que é meu objetivo? Qual que é a minha missão? Agora, lavar as mãos e falar Brachá de Asher Yatzar. Essa é a minha missão. Isso mesmo. Agora eu vou dormir daqui a pouco. Qual que é o meu objetivo? Pegar um Sidur e ler o Kriyat Shema Lamitah. Essa é a minha missão agora. Amanhã de manhã, eu preciso rezar com o Minyan. Então eu vou procurar uma sinagoga que tem um horário gostoso, pessoas que eu me sinto confortável para ir, sem estar perto, sem conversar, obviamente, e eu vou lá, mas eu preciso estar num lugar que eu me sinto bem. Eu vou me organizar, colocar o alarme para acordar amanhã. Essa é a minha missão. Vem alguém conversar comigo, me pedir um conselho, eu estou muito ocupado agora. Se for muito ocupado de verdade, te ligo daqui 10 minutos, 20, e anotar e ligar de volta. Essa é a minha missão. Alguém precisa de ajuda em casa. Mas, de novo, qual que é a minha missão? Depende do caso, parar em casa e ajudar. A missão da pessoa é se questionar de vez em quando qual que é a minha missão. Tentem se imaginar, estou falando comigo mesmo, se a gente se questionasse a cada tantos momentos, qual que é a minha missão agora? O que eu devo pensar agora? O que eu devo falar agora? Deixar de falar? Nós seríamos Moshe Rabbeinu. E eu tenho certeza absoluta, apesar de não ter visto isso escrito, pelo menos uma intuição, certeza absoluta não posso porque não vi escrito, mas uma intuição, que os grandes homens, no caso, talvez Moshe Rabbeinu, se perguntava a cada momento, uau, qual que é a minha missão agora? Pergunta traduzida de uma forma um pouquinho mais prática para a gente, o que Hashem quer de mim agora? Essa é a minha missão. Ah, mas minha missão eu pensei que era ir tocar, beijar, mezuzá. Não é essa. Se cada momento nós nos questionarmos, em casa, no trabalho, não só na sinagoga, no trabalho, no carro, qual que é a minha missão? Eu estou livre agora. Estou um pouco chateado, talvez minha missão é escutar uma música. Eu estou mais tranquilo, talvez minha missão é escutar um shiur no carro. Essa é a minha missão. Agora é isso que a Kadosh Baruch Hu quer de mim. É traduzir coisas difíceis de uma forma um pouco mais simples e palpáveis. E por que não? É isso mesmo. Acompanhem comigo essa história. A história se passa em Nova York. Um dos Rashi Yeshivot que tinha numa das Yeshivot, Baruch Hashem tem muitas, em Nova York, mais precisamente em Queens, na Yeshiva chamada Shara Torah, o Rosh Yeshiva era chamado Rav Zelik Epstein. E havia na vizinhança, um pouquinho mais longe da casa dele, mas na vizinhança, uma senhora que ficou viúva depois da Segunda Guerra e morava com os filhos e filhas em casa. E ele tentava, muitas vezes com sua família, apoiar aquela senhora, dar uma palavra boa, às vezes mandar alguma coisinha, para a senhora se sentir amparada naquela vida ocupada de Nova York. Dias antes de Yom Kippur, uma das pessoas, um dos membros da família daquela senhora viúva, um dos filhos, ele adoeceu e foi para outro mundo. Isso aconteceu na véspera de Yom Kippur. A situação de Rav Zelik para si próprio era muito crítica. Mas hoje é Erev Yom Kippur e a mitzvah é jejuar e a mitzvah é rezar com o minyan. Rav Zelik estava indo para a sinagoga Erev Yom Kippur, mas ele se questionou:
essa é a mitzvah? E qual que é o Retzon Hashem no momento? O que Hashem quer de mim agora? Que é o que nós estamos conversando hoje no shiur. Não só qual que é a mitzvah do ímpeto, do momento. Qual que é a mitzvah que Hashem quer de mim agora? Qual o Retzon, a vontade de Akadosh Baruch Hu, agora comigo? Se questionou, falou, olha, talvez eu tenha que ajudar aquela senhora. Começou a pensar em caminhar em direção à casa dela, mas caminhando era mais de 1 hora. E hoje era Yom Kippur. É Yom Kippur. E ele, em 1 hora e pouco, até chegar lá, talvez a mulher vai estar muito desamparada, já vai chegar muito tarde. Será que vale a pena eu pegar um ônibus em Yom Kippur, Rosh Yeshiva, para ir para Yeshiva ou não? Para ir, não para Yeshiva, desculpem, para ir visitar essa senhora ou não? Pergunta esse Rav para si próprio, mas pegar o ônibus em Yom Kippur é uma pergunta muito difícil. Ele para numa sinagoga próxima e pergunta nada mais, nada menos para Rav Yaakov Kaminetsky, que lá estava passando Yom Kippur. Rav Yaakov Kaminetsky escuta a pergunta e diz, claro que sim. E naquele momento, Rav Zelik Epstein sobe no ônibus em pleno Yom Kippur para ir passar Yom Kippur sem minyan junto com aquela senhora e a família dela naquele momento tão delicado. A mitzvah é rezar com minyan. A haverá é andar de carro em Yom Kippur. Gravíssimo. Rav Zelik Epstein entendeu, essa é a mitzvah, essa é a haverá, mas qual é o Retzon Hashem no momento? Óbvio que para isso nós precisamos perguntar para pessoas de porte, pessoas que estudaram Talmidei Chamim, sábios, e que seguem a linha estrita e única da Torá Kedoshá. Às vezes, a gente consegue julgar quando são situações mais fáceis. Mas situações mais difíceis, a gente tem que perguntar, não tem problema. Mas o Yehudi tem que sempre se questionar qual é o Retzon Hashem. Ninguém veio para o mundo fazer o que nós chamamos de mitzvot. Nós viemos para o mundo para fazer a vontade, o Retzon de Akadosh Baruch Hu. É isso que Akadosh Baruch Hu quer de mim aqui e agora, se esse é o Retzon Hashem. É isso mesmo. Nem sempre é o que nós chamaríamos de mitzvah. Isso responde às nossas perguntas. Se aquele era um Hassid Shoteh, porque ele não queria pular na água para mexer numa mulher que não é dele, para salvar, qual foi o erro daquele Hassid que a gente menciona na Gemara lá atrás, que foi chamado como um Hassid bobo? A resposta é, porque naquele momento, obviamente, a vontade de Hashem era salvar uma vida, mesmo que à custa disso teria que tocar numa esposa que não era dele. Ou, o outro exemplo que a Gemara trouxe de um Hassid Shoteh, pular na água com o Tefilin, 21 vezes o nome de Hashem, 21 vezes mais power do que o tzitz que Kohen Gadol usava e que tinha tremenda Kedushá. Verdade, tem que tomar cuidado com o Tefilin. Mas naquele momento o Retzon de Hashem era pular na água para salvar aquela criança e não tirar o Tefilin para depois pular na água quando foi tarde demais. Nesse caso é um Hassid Shoteh, porque foi fazer a mitzvah, mas não o Retzon Hashem. E olhar o mundo no prisma de Akadosh Baruch Hu é a coisa mais maravilhosa, é o que Hashem mais espera da gente. E essa é a nossa missão. A cada tantos momentos perguntar para si próprio, o que Hashem quer de mim agora? Essa é a minha missão. Uma pessoa que faz isso constantemente, certeza que fez a missão dele. É isso, é óbvio. Olhar para as coisas como Hashem olha. Ser piedoso para quem Akadosh Baruch Hu quer que nós sejamos piedosos. Ser piedoso com um assassino é crueldade. E ser cruel com um terrorista é uma piedade. Acompanhem comigo. Nem sempre piedade é piedade, crueldade é crueldade. Valorizar quem e o que deve ser valorizado é olhar para o mundo conforme os óculos de Akadosh Baruch Hu Kaviachol. E a coisa mais bárbara do mundo é que a gente sempre na vida faz uma reavaliação. Eu olhava para minha família dessa forma, para o meu trabalho, para a sinagoga, o que for.
E a coisa mais bárbara no mundo é crescer e mudar isso, é olhar agora de forma diferente. São valores diferentes. Da mesma coisa que a gente já viveu. Eu vi algo escrito e eu queria ler para vocês. E olha enquanto isso é forte, meus queridos. Não deixe que o trabalho sobre a sua mesa tampe a vista da janela. Não é justo fazer declarações anuais ao fisco, imposto de renda, e nenhuma para quem você ama, para quem nós amamos. Para cada almoço de negócios, faça um jantar à luz de velas. Quantas reuniões foram mesmo nessa semana? Reúne os amigos também. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça, vírgulas significam pausas. E com isso, a gente termina esse quote. Você pode dar uma festa com menos dinheiro, mas não sem amigos. Pessoal, qual o valor do trabalho versus amigos? São coisas que a gente tem que sempre se reavaliar, sempre olhar de novo. É incrível. É isso que é o shur de hoje. Qual o Retzon Hashem referente a inúmeras coisas que a gente tem na nossa frente? Encontrar o balanço entre a família e o trabalho. Encontrar o balanço entre o trabalho e o estudo de Torá. Exemplos específicos que pensei com carinho. Encontrar o balanço entre o trabalho e rezar com o minyan. Encontrar o balanço entre exercitar e comer. Tudo isso faz parte de qual Retzon Hashem. É isso. E tudo isso oscila. E quanto mais a gente cresce, mais isso muda, mais fica de uma forma mais sofisticada para a gente. É assim que tem que ser mesmo. É importante se questionar qual que é o valor correto ou incorreto das diferentes coisas que a gente encontra na nossa vida durante a nossa vida. Quanto a nossa vida é virtual e quanto a nossa vida ela é real. Repito, para pensar. Quanto nós vivemos e nos transformamos em algo virtual, em uma tela de celular, e quanto nós continuamos sendo reais. É isso. E que atenção a gente precisa ter para isso em específico. Olhar para o mundo nos óculos, no prisma de Akadosh Baruch Hu. Faz a gente olhar para uma pessoa que vem pedir um conselho ou vem pedir uma tzedakah, não como um razito, coitado, mas como uma oportunidade de chesed, de eu ser uma pessoa maior. É 180 graus diferente. Ai, que chato que ele apareceu na minha porta, do lado da minha cadeira na sinagoga. Ou, que oportunidade eu tenho de me transformar em uma pessoa eterna agora e parar de ser finito. É o oposto. É a mesma situação. Mas eu enxergo diferente se eu trabalhar e tentar perguntar para mim mesmo qual que é o Retzon Hashem aqui e agora. Alguém, em vez de ser... A gente vê alguém estranho, às vezes no trabalho, às vezes na sinagoga, às vezes na vida, na rua. Em vez de falar, uau, que cara estranho, que mulher estranha, talvez a gente podia usar o Pirkei Avot, Alomed Mikol Adam. Será que tem alguma coisa que eu possa aprender dele? A mesma situação dá para ser inversamente oposta, vira um aprendizado. Então, o que a gente perguntou em Pirkei Avot, por um lado está escrito Eveaz Kanamer, vai lá, seja ágil. Por outro lado está escrito Az Panim Legeinam, vai para o lugar indesejado. Peraí, é bom ou é ruim? Depende. Cada momento é um momento. E cada situação necessita ser reavaliada. Às vezes ser astuto é magnífico. E às vezes é horrível. Depende do que é. Às vezes a gente precisa pedir ajuda. Mas muitas vezes a Kadosh Baruch Hu deu algo para a gente chamado cérebro. E quando a gente estuda e cada vez mais a gente consegue olhar na perspectiva correta de Hashem, a gente pode usar o nosso julgamento muitas vezes. E na dúvida, consulte o seu Rav. Consulte o nosso Rav. E olhem que magnífico se a gente olha isso por um prisma diferente, meus queridos. Qual é o valor de um amigo? Qual o valor de um passeio? Para o bem e para o mal tudo isso. Qual o valor que a gente dá para um shiur que nós temos?
Qual o valor que nós damos para o fato de nós termos um Beit HaKnesset, uma sinagoga, passos Baruch Hashem da nossa casa? Qual o valor que nós damos para a nossa família? Escrevi esses exemplos com carinho e faço questão de falar um a um. Mais 2 ou 3, me permitam. Qual o valor que nós damos ao nosso hobby? Precisa ter um hobby. Qual é o valor que nós damos o fato de termos valores guiados pela Torá Kedoshá? Quantos exemplos? Qual o valor para tudo isso? E o mais legal de tudo é que a gente precisa cada vez reavaliar isso. E falando em olhar para pessoas de uma forma diferente, através do prisma da Torá Kedoshá, em olhar para uma oportunidade de Hesed, não que chateação que alguém veio me pedir dinheiro, ou um conselho, ou o meu tempo. Eu escutei um Hassid conversando com um chefe chamado Av Bedin de Satmer. E a frase que me chamou muito a atenção foi a seguinte: Mashiach, quando ele chega? E um respondeu para o outro o seguinte: quando a gente conseguir olhar para uma pessoa de calça jeans, com aquela kippah pequenininha, a história aconteceu em Israel, menos conhecedor da Torá, que talvez, pode ser, que ele é melhor do que cada um de nós dois. Aí sim, Mashiach está na porta. Uau! Não quer dizer justificar as averot dele. Claro que não. Mas saber olhar para ele de uma forma sorridente, porque é assim que a Kadosh Baruch Hu olha para ele. Valorizar o que deve ser valorizado. Esse é o shur de hoje. Qual é o Retzon Hashem referente a cada situação? Uma pessoa que faz isso, certeza, essa pessoa vai responder depois de 120 anos maravilhosamente bem vividos, fez sua missão? Claro que fiz, porque cada momento eu perguntava para mim mesmo qual é o Retzon de Hashem, falar ou não falar, agir ou não agir, sorrir ou ficar triste, depende do momento. Tem momentos que é para ficar triste, tem momentos que é para gargalhar. Depende. Azkanamer é bom ou ruim? Depende. Às vezes, disse Yehuda Ben Temá, seja. Esse é o passaporte da alegria para o Olam Abá. E às vezes diz o mesmo Yehuda Ben Temá, Azpanim lo alenu para o Geinom, que é o contrário de Olam Abá. Falando em valorizar o que deve ser valorizado, a gente termina com essa história. E olha o poder de dar o valor certo, atribuir o valor certo à coisa certa. A história verdadeira apareceu na mesa do nada mais, nada menos venerado, e uma dos personagens que para mim me chama muita atenção, o grande, o ilustre Rav Moshe Feinstein Zichrono Libraha. Chegou na mesa dele a seguinte questão halakhica, como dezenas e centenas e milhares de outras questões que pousavam na mesa desse grande homem. Um dilema numa yeshiva. Os pais querem que divida a classe, para que cada aluno tenha mais atenção. E a diretoria da yeshiva gostaria muito de fazer isso, mas sabe que dividir a classe gera o dobro dos custos para a yeshiva, porque em vez de ter, por exemplo, 2 professores, se a gente tiver 2 classes, a gente vai ter 4 professores, por exemplo. Perguntaram para Moshe Feinstein quem está certo, os pais e a classe tem que ser dividida, ou a yeshiva e os alunos vão ter menos atenção particular 1 a 1, mas a yeshiva também vai ter metade dos custos, que é algo a considerar. A Moshe Feinstein pensa e diz para eles o seguinte: eu vou contar para vocês uma história e vocês pensem na resposta. Será Moshe Feinstein para os pais e para a diretoria da yeshiva presente. Quando eu era pequeno, sem contando a Moshe Feinstein, e com isso nós terminamos, a minha classe, será Moshe Feinstein mais uma vez, história pessoal dele, para as pessoas que estavam presentes na frente dele, tinha um melamed, um professor, e 12 alunos. Ou seja, um professor para 12 alunos. Meu pai sentiu que eu poderia ir muito mais longe se tivesse uma atenção mais pessoal. Pessoas mais fortes, talvez, uma classe, ou tivesse uma atenção mais pessoal. Meu pai sugeriu que ao melamed, que em vez de dar aula para 12 pessoas, que ele desse para 6. E outro melamed, obviamente, com cautela, daria para os outros 6.
O Melamed falou para o pai do Rav Moshe Feinstein, tudo isso mais uma vez Rav Moshe Feinstein contando, olha, eu adoraria, mas eu dependo de 12 alunos para viver. Se cada um me paga 100, no fim do mês eu tenho 100 vezes 12. Se eu dividir a classe em 2, eu vou ter 100 vezes 6, e eu não consigo fechar meu mês com isso. O pai do Rav Moshe Feinstein escutou isso, falou, óbvio, algo a se considerar, mas eu tenho uma solução. Eu vou pagar para você o valor dos outros 6. Ou seja, eu vou pagar meu filho, você vai receber dos outros 5 alunos, são 6, e eu completo os outros 6. Eu vou completar os outros 6. E o outro Melamed que a gente vai achar um bom que aceite fazer o trabalho com os outros 6 remanescentes alunos para ninguém sair prejudicado. Disse Rav Moshe Feinstein, o que meu pai não sabia naquele momento é que eu estava atrás, na porta lá, do outro lado, a porta estava encostada e eu acabei escutando a conversa. E quando eu vi que meu pai estava pronto para pagar minha mensalidade e mais 6 mensalidades para que eu estudasse Torá, ou seja, 7 mensalidades para um aluno, falei, uau, se vale tanto para o meu pai, deixa eu começar a valorizar o que estão me ensinando. E quem sabe lá, se foi isso que transformou Rav Moshe Feinstein em não Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, não somente o Gadol Ador da geração passada. Pode ser que foi isso. Porque quando alguém valoriza a coisa certa, na forma certa, perguntando qual que é o Retzon Hashem agora, fazendo isso, só temos a ganhar. Só temos brachot. Que Bezat Hashem a gente possa ter a iluminação de sempre se questionar e descobrir qual é o Retzon de Hashem no prisma da Torá Kedoshá, e que a gente possa ter uma vida maravilhosa, cheia de oportunidades de crescimento, e ótima semana a cada um de nós.